Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 14 de janeiro de 2026, estamos juntos novamente, iniciando esse ano. Hoje é a segunda conversa fraterna do ano de 2026 e vamos fazer a nossa leitura, dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós temos o capítulo 163. Bom dia, Verônica, bem-vinda. E o capítulo 163, ele tem como título No Plano do Bem. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, também sejam bem-vindos. Estou dizendo aqui que hoje a gente tem a nossa segunda conversa, nosso segundo encontro do ano de 2026, 14 de janeiro. E o capítulo, continuamos com o livro Palavras de Vida Eterna, e hoje o capítulo é 163. Bom dia, Nonô, bem-vindo. Bom dia, manda um beijo para Cris. A mensagem é de Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. O título do capítulo é No Plano do Bem. Anteontem, quando nós nos encontramos, nós falamos de fé. Tende fé em Deus. E hoje a gente vai falar sobre o plano do bem. No plano do bem. Esse é o título. E as palavras que inspiram Emmanuel, que estão no Evangelho, estão na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, que diz: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Repetindo, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Está convocando aquele povo, naquela época, mais de 2000 anos, a ter um comportamento, mais não, né? Aproximadamente 2000 anos, um pouco menos, porque Paulo não é contemporâneo de Jesus, ele vem depois de Jesus, então, 60 anos depois, enfim, isso é o de menos. Mas a mensagem dele é convocando aquele povo à solidariedade, à caridade. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre essa passagem. Acreditas na fraternidade e esperas que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixas de classes. Almejas a luz da nova era. Madé, também seja bem-vinda. Meus amigos, falamos de solidariedade, falamos de um mundo melhor. Vislumbramos uma nova era, desejamos o bem. A diferença, muitas vezes, que a gente vê, como ele fala aqui, que o luxo, o excesso, o supérfluo, caminhando lado a lado com a fome, com a miséria, nós hoje já nos sentimos indignados com relação a isso. Nós hoje temos, muitos de nós, já a consciência de que um sapato de 8 mil reais, por exemplo, não tem pertinência de ser comprado em razão da gente viver num mundo em que há pessoas que não conseguem sobreviver com um salário mínimo, né? É natural que a gente aspire um mundo sem rixa, desejar esse mundo melhor, faz parte dos nossos anseios. Almejar a luz nova, a luz da nova era, o que ele fala aqui, almejas a luz da nova era, em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando sem exigências as dificuldades um do outro. Imagina que mundo maravilhoso. Esse mundo se avizinha de nós, é um mundo regenerado. Tá ruim a internet? Espera aí, não tem problema não. Vamos fazer aqui juntos uma pequena viagem e a gente vai para uma internet melhor. Mas vamos continuar falando. Vamos pensar como é que a gente pode fazer com que esse mundo seja melhor, né? Como é que a gente pode fazer para justamente nós alcançarmos esse processo de maneira ampla. Eu acho que já está demonstrado para todos nós, através da mensagem cristã, que cada um de nós precisa fazer a sua parte. Melhorou, Madé? A iluminação não está muito boa, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho, e a gente vai ter uma iluminação melhor.
Pronto. Desculpem aí a internet ruim. Eu estava num ponto que possivelmente não esteja legal. Mas enfim, continuando a nossa mensagem, o nosso pensamento. Precisamos entender que temos que ter um planejamento. O título desse capítulo de hoje é No Plano do Bem. Significa, efetivamente, que nós temos que ter um planejamento pessoal, individual, na construção desse mundo regenerado, na busca dessa felicidade, desse comportamento pacificado. E Emmanuel deixa claro aqui para nós que essa pacificação precisa começar dentro de nós. Não adianta eu desejar o término da guerra se eu estou guerreando com os meus parentes, com os meus familiares, com os meus colegas de trabalho, com a pessoa que vai na esquina dirigindo seu carro na frente do meu, que comete uma falha, com uma pessoa que não está se sentindo bem, eu não tenho um comportamento caridoso e empático de tentar contribuir. O que eu estou fazendo para esse mundo melhor? Muito interessante que Paulo de Tarso, lá há quase 2 milênios, como disse Emmanuel aqui, eu até no início da conversa fraterna falei que eu tinha iniciado e dito há mais de 2000 anos. Não. Paulo de Tarso não é contemporâneo de Jesus. Se eu não me engano, ele vem ao mundo no ano 63, 60 anos depois de que Jesus se desencarna. Portanto, ele não é contemporâneo. Então, as cartas dele não têm ainda 2000 anos, terão daqui a alguns anos. Mas há quase 2000 anos, Paulo de Tarso já convoca as pessoas, já convoca aquele povo, no caso, os Efésios. Para quem chegou agora, nós estamos lendo um fragmento da Epístola de Paulo, da Carta de Paulo ao povo de Éfeso, capítulo 4, versículo 28, que diz que convoca: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. O que eu posso fazer para contribuir com o bem da humanidade, o bem das pessoas, do coletivo? Ele está mandando eu trabalhar. Eu tenho a minha profissão. A minha profissão me permite fazer algo que possa ajudar o próximo realmente no aspecto da caridade, ou seja, sem cobrar. Fazer o bem, eu sou advogado, com certeza posso. Mas não é só no âmbito da profissão que Emmanuel e Paulo de Tarso nos convocam a essa atitude. É no âmbito do trabalho. E nós já sabemos, como está escrito no Livro dos Espíritos, não vou me recordar em qual questão, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é o trabalho, os espíritos afirmam: toda ação útil é trabalho. Toda atividade útil é trabalho. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é trabalhar. Aí você vai dizer para mim: mas é você que está com a palavra, nós não estamos num diálogo, você que está trabalhando? Não, nós estamos todos juntos aqui trabalhando, porque podemos levar essa mensagem em nossas mentes e contribuir com as pessoas que estão à nossa volta. Nesse exato momento, nós temos 11 pessoas conversando comigo, escutando o meu diálogo, aliás, porque é um monólogo, eu não tenho como vocês falarem comigo, então eu estou aqui falando alguma coisa. Se todos vocês absorverem um pouquinho disso tudo que está sendo dito aqui e levarem para os seus lares, para os seus trabalhos, para onde vocês hoje forem conviver, vocês estão trabalhando, porque você está levando uma mensagem útil que vai edificar alguém ou alguma conduta ou algum ambiente e vai trazer pacificação. É dessa maneira que a gente precisa pensar a nossa atividade no bem. Não adianta eu desejar, eu preciso agir, eu preciso me transformar, eu preciso me impregnar dessa ideia, desse propósito, desse projeto, deste plano do bem. O título do nosso capítulo: No Plano do Bem. Eu preciso estar engajado nesse plano. Através de quê? Das minhas atitudes, da minha conduta, compreendendo, compreendendo de maneira desperta a necessidade de eu pacificar a minha alma para depois eu pacificar o mundo. Eu tenho que acalmar meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que estar com meu companheiro, minha companheira de jornada em harmonia.
Eu preciso cuidar de tudo que está à minha volta, mais próximo de mim, o meu núcleo familiar, que é aonde iniciam-se as minhas missões, precisa estar em harmonia. E não adianta eu deixar tudo bagunçado, desarmonizado e ir para o centro espírita trabalhar e deixar minha família bancarrota. Não é assim. Porque tudo tem que começar dentro de mim. Porque se eu venho para cá, para o centro espírita, fazer um trabalho de caridade, mas eu não sou caridoso no meu trabalho, na minha casa, na minha família, entre os meus amigos, eu estou fazendo, na verdade, uma fuga. Estou promovendo uma fuga de mim mesmo. Porque o trabalho de caridade eu faço uma vez por semana, 2 vezes por semana, durante 1 a 2 horas. Então quer dizer que eu só sou legal durante aquele período que eu estou trabalhando no centro espírita. Voltei para casa, virei um tirano, virei uma pessoa diferente, não tenho uma conduta cristã, não busco o equilíbrio das minhas condutas, das minhas atitudes, dos meus hábitos, não faço a minha transformação, esquecendo, e pior ainda, quando sou espírita, esquecendo que tudo que sai da minha boca e tudo que eu penso pode virar forma pensamento, pode prejudicar o próximo. Eu não preciso prejudicar, eu não consigo prejudicar o próximo só com atitudes. Com pensamentos eu prejudico também. Porque se eu tiver um pensamento nocivo, nefasto, ambíguo, insalubre, eu estou prejudicando a psicosfera, porque eu estou enviando, emitindo para a psicosfera do planeta formas de pensamento agressivas, dolorosas, que vão influenciar pessoas, que vão construir o caos psíquico, coletivo, que a gente tem vivido. Então eu tenho que voltar tudo, ir lá dentro de casa, iniciar meu dia, antes de levantar da cama, conversar com Deus, pedir a Ele que me ajude, que me encaminhe bons espíritos, que me tragam inspirações, sugestões benéficas, que eu tenha uma conduta, um olhar amoroso para o mundo. Peço suas bênçãos, agradeço antes de mais nada, mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar aqui encarnado, promovendo o meu progresso, porque eu estou encarnado é para isso. As pessoas romantizam a reencarnação. A reencarnação é uma grande oportunidade para você progredir. Esse é o primeiro contexto, é o primeiro propósito da reencarnação. Depois vem a quitação de débitos, depois vem os gozos, os prazeres, se tivermos prazeres para gozar. Porque não viemos aqui em colônia de férias, já passei, viemos aqui realmente para nos transformar em pessoas melhores. Emmanuel traz essa mensagem para a gente no início do ano. É maravilhoso que a gente possa pensar qual é a conduta que eu vou ter. Ele fala assim: dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Já me dói ver isso. Eu quero que a abastança suprima a carência, já desejo isso. Tenho certeza que vocês também. Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Quem aqui não deseja que aqueles que estão passando necessidade parem de passar necessidade, parem de passar fome? Tenham o mínimo de dignidade, que é a alimentação, que é a escola para os seus filhos, que é um lar. Todo mundo tem direito à habitação, inclusive um direito garantido pela Constituição Federal do nosso país, vigente desde 1988. Então nós já desejamos tudo isso. Desde 88, quando se promulga a Constituição Federal, se deseja que todo brasileiro tenha saúde, educação, alimentação, um lar, uma habitação. Mas nós conseguimos? Não conseguimos. O Estado consegue? O Estado não consegue. E qual é o papel da sociedade civil? Tentar contribuir ativamente na melhora desta qualidade de vida. E o Espiritismo não fica criando na nossa mente poções mágicas de solução do problema. É esse o grande barato do Espiritismo. Ele me convoca à realidade, à racionalidade. Ele diz para mim: cara, o que você pode fazer? Mesmo que seja desse tamanho a sua conduta, a sua proposta e a sua atitude. Mas qual é essa atitude? Eu quero a sua atitude. Sabe por quê? Porque nós somos 10, nós somos 20, nós somos 1000. Então um pouquinho de cada um faz um tantão. E aí a gente consegue resolver.
Para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Olha o que Emmanuel diz. Comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu, há quase 2 milênios, indicação da mais valiosa. Trabalhe, fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E assim ele termina: sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que, se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir, a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa, sem qualquer motivo, a rebelião. Isso começa na sua profissão e termina na sua conduta, através das atitudes que você pode ter diante da vida, diante do mundo. Um trabalho de caridade, uma contribuição financeira numa instituição que esteja fazendo bem, um estudo edificante que te traga reflexão e ampliação da sua consciência, e assim você contribui com o mundo melhor. Por quê? Porque até a ampliação da consciência é fundamental, porque, como eu disse antes, quando você se conscientiza, você para de emitir formas de pensamento nocivas e insalubres para a psicosfera da Terra, e assim você, trazendo paz para dentro de você, você reverbera essa paz através do pensamento, através das suas atitudes, através da sua conduta, e você imagina que maravilha quando você entrega uma cesta básica para uma família que está em necessidade, a alegria e a gratidão que aquelas pessoas têm com essa atitude. Aquilo gera formas de pensamento nelas, que vão para a psicosfera levando saúde, levando felicidade, levando esperança, levando fé, levando gratidão. Olha como você ajuda quando você entrega 100 cestas básicas para 100 famílias. 100 famílias impactadas com uma atitude dessa, 100 famílias que emitem, 100 pessoas. Se você for pensar bem, são 400, 300, porque uma família não é composta de uma pessoa só. Então, se eu falo de 100 famílias, eu falo de 400 pessoas aproximadamente sendo impactadas com essa atitude que a gente tem. E aí, se a metade dessas pessoas tiver consciência de que está recebendo aquele bem, e ficar grata, e agradecer, e ficar feliz, ela emite felicidade, alegria, compaixão, amor para a psicosfera, tornando-a mais salubre. Então, uma atitude de caridade com o próximo contribui com o mundo melhor, nos conduz mais rápido a esse mundo regenerado, o qual nós almejamos tanto e que está se avizinhando de nós. Portanto, meus amigos, a conduta de hoje, a palavra de hoje é o título desse capítulo: no plano do bem. Qual é o seu plano do bem? O que é que você está planejando no bem para contribuir com esse mundo melhor? Está parado? Está inerte? Sai da zona de conforto e vamos agir. Já está agindo? Parabéns, continua. Porque muitas vezes também você começa uma atividade e você não faz, não continua. E assim você também acaba vacilando no seu processo evolutivo. A mensagem de hoje é essa, e agora vamos ao livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, que eu esqueci segunda-feira de ler. Olha, capítulo 176, Carlos Torres Pastorino nos diz: convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento: ame a todos indistintamente, e verá a felicidade morar dentro do seu coração, não é daquela pessoa objeto do seu amor. Viva dando um exemplo vivo de amor em todas as ações. Viva o Evangelho, viva a Boa Nova. Então, a mensagem de hoje é essa. Eu quero lembrar vocês que nós estamos essa semana retornando às nossas atividades aqui do Grupo Espírita Franciscano. Nós estamos novamente, eu tenho que dizer, nós estamos na rua Pedro Américo, número 311, no Catete,
quase esquina com a Bento Lisboa, na rua aqui da delegacia da 9ª DP. Quero convidar vocês a conhecerem nossa sede, participarem das atividades. Amanhã, quinta-feira, às 5h30 da tarde, nós teremos o estudo dos livros e da obra de Ivone Pereira, com a nossa querida Denise, de 5 às 6h30. E às 7 horas da noite, nós teremos a palestra pública semanal da nossa casa. Amanhã nós vamos, quem vai fazer a nossa palestra é o Cal Parker, e o tema dessa palestra é sofrimento e dor. Ele vai falar sobre como lidar com a vida, com as refregas, com as dificuldades da vida e com a dor, e qual é a diferença entre dor e sofrimento. É muito importante nós entendermos isso para podermos caminhar na nossa vida. Então todos estão convidados. Quinta-feira, 19 horas, venham ficar conosco um pouco, assistir esse estudo. Depois nós vamos ter passe, e temos uma cantina, temos um bazar, que você contribuindo, você utilizando, comprando qualquer peça dessas duas atividades, você contribui com as ações sociais da casa, com a manutenção do espaço. Venham participar nessa ação do bem do Centro Espírita, Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, GEF Caridade e Amor, Rua Pedro Américo, número 311, Catete. Meus amigos, até semana que vem. Lembrem-se que agora a conversa fraterna é somente segunda e quarta. Um beijo no coração, paz e bem a todos.